Boa noite, Ilan! Muito bom estar com você. Mais um Midweek, começando nossa série do mês. E a série do mês é sobre Amós. Amós é um profeta menor, que a gente chama de profeta menor, e ali tem um papel muito importante, que ele traz para a gente uma visão muito interessante. Eu quero começar me apresentando, meu nome é Gladys, é um prazer estar com você aqui. Você que está deixando a gente entrar na sua casa aí, muito obrigado pela confiança, por deixar a gente entrar na sua casa, no seu carro, no seu celular. Você que está sentado na sala ou na cama assistindo o vídeo, legal estar com você, viu? Vai ser um prazer estar com você. E no Midweek nosso, a gente sempre pega um livro e a gente estuda esse livro, e é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar o livro de Amós, vai dividir ele em partes, e a gente então vai usar o livro de Amós como referência para tirar algumas lições. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: você é um cara paciente? Tem gente que é agitado pra caramba, né? TDAH puro. Tá, atrasou um pouquinho, já está nervoso. Eu sou muito de cumprir horário, eu gosto muito de cumprir horário. Mas eu sou bastante paciente. Eu tenho algumas dificuldades com algumas áreas, né? Quando a pessoa demora muito a entender a coisa, tem que explicar 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Aí acho que depois da 8ª vez eu perco um pouco a paciência. Mas e você? O que tira a sua paciência? E Deus? Deus é paciente? Alguma coisa pode tirar a paciência de Deus? Ou seja, a paciência de Deus tem limite? Eu quero hoje trazer para você uma visão que talvez você não conheça e que você vai ficar um pouco incomodado. Aliás, como a gente está falando de um profeta Amós, o profeta tem essa característica, os livros proféticos têm a característica de incomodar a gente, de tirar a gente da zona de conforto e sempre ter uma pancadinha para a gente tomar ajuste, né? E eu queria começar lendo um texto. Começar Amós, primeiro e segundo versículo, para a gente, a partir daí, começar a estudar um pouquinho sobre Amós e tirar algumas lições dos primeiros capítulos de Amós. Amós 1 e 2 diz assim: palavras de Amós, criador de ovelhas em Tecoa. Recebeu visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge em Sião e troveja de Jerusalém, cegam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Muito bem, quem era Amós? Amós era, como diz aí, o criador de ovelhas. Ele morava numa cidade chamada Tecoa, que fica a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, e essa cidade é perto de Hebrom também. Ele não era um profeta profissional, ou seja, naquele tempo haviam profetas que profetizavam para o rei, alguns profetizavam para o povo, e Amós não era nenhum nem outro. Ele era simplesmente um criador de ovelhas e plantador de sicômoros, que seriam um figo bravo. Ele não tinha uma origem nobre, era humilde e extremamente simples. Aliás, a simplicidade de Amós contrasta com o povo que ele foi profetizar, que era para reis e para nobres. Você vai ver isso no livro. E ele era de muita clareza e muita coragem, porque ele saiu de Judá, você vai entender isso daqui a pouquinho, e foi para Israel profetizar lá. Ele tinha um discernimento espiritual grande e tinha um conhecimento das leis mosaicas. E a profecia dele, é claro que inspirada por Deus, traz um pouco dessa questão para a gente, do conhecimento que ele tinha e da confrontação com poderosos. Mas antes eu queria mostrar para você de onde ele era. Coloca um mapinha para mim aí, tem que ter mapinha, né? Hoje tem mapinha. Hebreus não tem mapinha, mas hoje Amós tem mapinha. A gente tem aqui um mapinha, ó, da cidade de Tecoa. Eu coloquei ela ali para você saber onde ela era. Ela foi uma cidade que, na época, foi fortificada por Roboão. Ela fazia parte de um cinturão de proteção de Jerusalém. Ele então viu que era uma cidade alta, ela ficava 825 metros, mais ou menos, acima do nível do mar, e ele então fortificou e fez um cinturão, como se fosse um primeiro escudo, se alguém fosse atacar Israel. Essa cidade, ela hoje, e aí coloca outro mapinha ali, ela faz parte de uma areazinha rachurada ali que está no mapa. Coloca outro mapa ali, ó, no meio do Mar Salgado, como está ali, né? Coloca outra aí. Que ela é uma área que é da Cisjordânia. Está ali, ó, abaixo de Jerusalém, um pouquinho acima de Hebrom, é uma área da Cisjordânia. Hoje, essa cidade, coloca aí para mim, tem uma foto aí de um pessoal vendo, uma cidade alta e tal, dá para ver um monte de montanhas e vales ali. Tem um vilarejozinho ali, que existem 2 vilarejos hoje lá em Tecoa. Um vilarejo árabe, que mantém o nome da cidade original em árabe, que seria Tecu, e tem um outro que é Tecoa, que é uma cidade, também tem uma fotozinha aí, que é uma cidade, essa aí é árabe, tem uma cidade de Israel. E todas as cidades ali, você vê,
como ela fica na Cisjordânia, as cidades de Israel, na Cisjordânia, os assentamentos judaicos na Cisjordânia, tem um grande muro, alguns chegam até 8 metros, para proteger o povo de Israel, que fica dentro da Cisjordânia, de ataques terroristas e coisas assim. Tá? Então, agora que você viu um pouquinho de Tecoa, hoje, a gente vai voltar a 2.800 anos atrás, mais ou menos 760 a.C., para que você veja o quadro, o cenário de Amós. Tem outro mapa aí que eu queria colocar para você, que tem uma divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul. Há mais ou menos 960 a.C., 930 a.C., o rei Roboão, filho de Salomão, ele começou uma discussão, quando assumiu o governo, de se continuaria mantendo os impostos ou se ele diminuiria os impostos. E ele foi se aconselhar com os nobres, o pessoal que era conselheiro de seu pai, e ele então recebeu um conselho de baixar tudo, baixar os impostos, dar um alívio para o povo. E foi se aconselhar com os amigos dele. E os amigos falaram assim, não, você tem que pegar pesado com essa galera, você tem que botar a moral. E ele seguiu o conselho dos amigos, e ele teve uma divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte surgiu Jeroboão, que levou 10 tribos, essa parte azul. E o Reino do Sul foi o que ficou fiel, a tribo de Judá e Benjamim, e ficou fiel com ele. Tempos depois, exatamente onde a gente está agora, a gente tem então o profeta Amós sendo levantado por Deus de Judá para profetizar em Israel. E qual era a situação? Socialmente falando, tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel eram reinos que estavam estáveis socialmente e economicamente. Havia uma grande prosperidade nesses reinos, mas era uma prosperidade à custa dos nobres explorando o povo pobre. Principalmente no Reino do Norte, que tinha muitos reis, uma sucessão de reis ruins que não serviam a Deus, eles exploravam o pobre, emprestavam a juros, estavam preocupados só em ampliar as suas posses materiais e ampliar o reino, e isso levou com que Deus se aborrecesse, porque eles não estavam cumprindo as leis. Havia também ali um comércio muito grande, uma agricultura muito forte no Reino do Norte, e isso contrastando com a pobreza religiosa. Havia um sincretismo, havia muita idolatria, tanto que os primeiros profetas, Elias e depois Eliseu, eles começaram a profetizar contra Acabe, que era justamente um reino do norte. Então, havia tudo isso, e Amós surge para quê? Para denunciar a idolatria, a falta de cuidado, abandonar as iniquidades e para o povo voltar para Deus. Paralelo a isso, paralelo a Amós, havia também no reino do norte o profeta Oséias. E no Reino do Sul havia Isaías e Miqueias. Então eram 4 profetas que profetizavam nessa área toda. Sendo que hoje a gente está estudando Amós e principalmente a visão que a gente tem de Amós. E ele levanta então do Reino do Sul, não era um profeta de ofício, era um cuidador de ovelhas, era um homem do campo, era um homem que plantava para comer, subsistência, e ele vai então confrontar reis e poderosos lá em Israel e confronta quem? Confronta o rei Jeroboão, confronta o profeta que estava lá, o sacerdote Amazias, que era o grande lá do templo de Betel, e confronta o povo. O rei não ouviu, o sacerdote mandou o rei exilar esse cara, tirar dali, botar para correr, e o povo também não ouviu, ou seja, a sua mensagem foi rejeitada pelas elites, pelos líderes, pelos religiosos e até pelo povo. O livro de Amós, então, ele é dividido em 8 profecias, 3 sermões, 5 visões interessantes que a gente vai ver ao longo desse mês e 5 promessas. E eu queria trazer para você, então, logo de início, uma visão da divisão política da época. Tem um mapinha aí colorido que eu queria que você visse. Esse mapa aí, ele traz para a gente sobre as nações que foram profetizadas por Amós de maneira contrária. E eu quero ler mais uma vez o texto, que a gente começa o livro, para você ver o peso disso. Ele diz o seguinte: palavras de Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei, Jeroboão era rei, e ele disse: o Senhor ruge em Sião e troveja em Jerusalém. Isso é uma mensagem muito forte. E eu quero então começar essa palavra com você, para que você veja o peso disso naquela época, mas que serve para a gente hoje. E o primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: cuidado. Não abuse da paciência de Deus. Amós, ele traz para a gente 8 profecias, logo de cara, no capítulo 1 e no capítulo 2. E todas as profecias
tem o mesmo teor no início, depois ele muda um pouquinho. E ele começa assim, presta atenção comigo, tem aí atrás. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Depois, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Diz mais o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, ainda por 4, não anularei o castigo. Por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda por 4, não anularei o castigo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e ainda por 4, não anularei. Mas pastor, é assim, é repetido mesmo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. E por último, a 8ª, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. E a gente vê que ele fala isso, por 3 transgressões e por 4, assim diz o Senhor, não anularei o castigo para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Põe aquele mapinha de novo, último, para mim. Porque esse mapinha aqui ele vai mostrar para a gente, ele fala lá, ó, Edom aqui embaixo, é os filhos de Esaú, Moabe e Amon, cor de abóbora e roxo, são os filhos das filhas de Ló, os netos e filhos de Ló. Depois ele fala em vermelhinho ali, Gaza. Gaza é o estado dos filisteus, que até hoje é a faixa de Gaza. Mais acima, lá em cima, Tiro. Damasco, lá em cima, no reino arameu. Depois ele pega Judá e pega Israel. Ele fala sobre 8 nações, o juízo do Senhor. E ele diz, todos eles, o seguinte, assim diz o Senhor, por 3 transgressões, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Parece que aquele povo chegou a um limite. 3 transgressões foram toleradas por Deus. Esperando o quê? Esperando que eles voltassem, caíssem em si, parassem as maldades. Mas quando foi a 4ª, parece que foi a gota d'água. E aí Deus levanta um profeta, que ele diz o seguinte, por 3 transgressões, eu estava aguentando vocês. Agora, a 4ª não dá mais. Eu lembro que, Gênesis capítulo 15, eu separei um texto para você ler, a gente começa a compreender a paciência de Deus e o tamanho da paciência de Deus. Gênesis capítulo 15, ele traz para a gente um diálogo de Abraão com Deus, dizendo, Deus, até quando eu vou esperar o filho que está prometido? Até quando eu tenho que esperar a tua promessa se cumprir na minha vida? E Deus, então, fala para Abraão que você vai ter uma descendência como as estrelas do céu. Chama Abraão, conversa com Abraão, pede para Abraão fazer um sacrifício, e Abraão apresenta aquele sacrifício e cai em profundo sono, e quando ele acorda, um fogo passa no meio do sacrifício, e Deus fala com Abraão o seguinte, olha só, Gênesis capítulo 15, do 13 ao 16, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, isso Deus falando para Abraão. Mas castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, em paz a seus antepassados, e será sepultosa em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Sabe o que Deus está dizendo? Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu prometi você um filho, e a tua descendência vai ser numerosa, mas os teus descendentes vão sair dessa terra, vão caminhar para uma terra distante, que não é a terra deles, que a gente sabe que é o Egito, quando lê a Bíblia. Vão ficar escravos 400 anos. E depois vão sair com muitas riquezas na mão. É só você ler o livro de Êxodo, que foi exatamente o que aconteceu. E vão voltar para cá, porque ainda não se encheu a medida da maldade dos amorreus. É como se Deus dissesse assim, olha, daqui a 400 anos, vocês vão voltar para cá e vão fazer o meu juízo em Canaã. E eu estou esperando ver se os amorreus vão se comportar, vão mudar o comportamento, para que daqui a 400 anos vocês façam o meu juízo sobre eles e tomem essa terra. Isso traz para a gente uma compreensão que sim, Deus ele quer fazer o certo e quer que haja certo e aguarda que a gente faça o certo, mas a medida de Deus tem paciência. A paciência de Deus, ela tem um limite. E chega uma hora que ele tem, então, que agir de maneira, como a gente poderia dizer, radical. O certo é certo, o errado é errado. E Deus não compactua com o erro. E por causa disso, 8 nações foram alvos da profecia de Amós.
E Deus cumpriu todas as profecias que Amós falou e castigou todas aquelas nações. Nossas ações devem ser baseadas naquilo que é certo aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. E a gente precisa entender que o padrão de Deus não muda e não mudou e nunca vai mudar. Aquilo que Deus diz que é certo há 2.800 anos atrás continua sendo certo hoje. E aquilo que Deus diz que é errado continua sendo errado hoje. E Deus espera e tem uma paciência muito grande. Mas chega um momento que a mão de Deus pesa. Judá e Israel experimentaram isso. O segundo ponto que eu queria trazer para você é grandes poderes, grandes responsabilidades. Essa é uma frase do filme do Homem-Aranha, em que o Peter Parker fala para o tio dele sobre grandes poderes e grandes responsabilidades, e eu trouxe essa frase aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso. Por quê? Quando você pega as profecias contra esses 8 povos, você vai ver que 6 profecias foram por atitudes daqueles homens que estavam fazendo maldades. Porém, quando ele fala sobre Judá e sobre Israel, o discurso é outro. Olha o que diz aqui. Amós 2, 4 e 5. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porém, fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Continua dizendo, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Ou seja, a corrupção que estava instalada, apesar de Deus dar mandamentos para cuidar do pobre e fazer justiça. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam ao pó da terra. E negam a justiça ao oprimido. Tudo isso está na lei que Deus deu a Moisés. Pai e filho possuem a mesma mulher. Isso é proibido na lei em Levítico e Deuteronômio. E assim profanam o meu santo nome, os 10 mandamentos sendo profanados. Inclinam-se ao lado de todo altar com roupas tomadas por penhor. Deus tem leis claras para não fazer juros abusivos e não emprestar a juros. No templo de seu Deus bebem vinho como multa, ou seja, multavam pessoas e usavam o dinheiro para beber vinho dentro do templo. Eu mesmo os tirei do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho, o que não pode, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. É interessante que, para as outras nações, Deus fala todos os pecados deles. Para a nação de Judá, que era uma nação que no tempo do rei Uzias, que era o tempo de Amós, era menos mal do que a nação de Israel, Deus só lembra, vocês estão me desobedecendo. Para a nação de Israel, o profeta Amós confronta dizendo onde eles estão errados. Eles já sabiam, mas ele estava só lembrando. E ele diz, olha, vocês são mais cobrados, porque vocês sabem o certo. Lembra muito Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, que diz assim, Jesus falando, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, não realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. É interessante porque é exatamente isso. Aquele povo era castigado, aqueles outros 6 povos em volta de Judá e de Israel, foram castigados por ações que eles faziam, por matar, por guerrear, por matar irmão, por trair. Quando chega Judá e Israel, Deus só cobra o que já havia dito. E o castigo também veio, foi muito maior, porque eles foram levados cativos para o exílio assírio e depois para o exílio babilônico. Por quê? Porque eles sabiam o certo e fizeram errado. É como se você tivesse uma pessoa no seu trabalho que chegou e está há anos na empresa e comete um erro. E você tem um estagiário que chegou, tem 2 dias e comete o mesmo erro. Aquele homem que 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, que comete um erro, ele vai ser muito mais punido do que aquele outro que é um estagiário que errou. Afinal de contas, ele não sabia como eram as regras. Agora, Judá e Israel conhecem as regras. Trazendo isso para a gente hoje.
Nós, como igreja, a gente sabe a lei de Deus. A gente sabe o que fazer. Diferente daqueles homens, eles só tinham o Antigo Testamento, as leis de Moisés, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. A gente sabe como deve agir. Mas a gente, como eles, muitas vezes dizemos não para Deus. Não vou fazer o que Deus quer. Não vou me sujeitar a isso. Não vou me sujeitar a essas regras. Mas isso tem um preço. E tem uma hora que Deus também vai dizer não para você. Você diz não para Deus 1, 2, 3, 4 vezes. E vai chegar uma hora que Deus vai dizer não para você. Para te punir? Sim, para te punir. Mas se você lembra da pregação de Hebreus de semana passada, isso é para ajustar você, não é para maldade. É para que você perceba o seu erro e você tenha a chance de se ajustar. A gente reclama, por exemplo, do governo, mas só nega imposto. A gente reclama que o governo não cuida dos pobres, mas a gente não consegue nem dizimar, que dirá ofertar, que dirá ajudar no Dream Center. A gente condena a idolatria. Mas quanta gente não idolatra pastores, profetas de Deus, e não toma decisões sem falar com eles? Também é idolatria, também está deixando Deus de lado. E vai chegar uma hora que você vai ser cobrado sobre isso, que Deus vai cobrar sobre isso você. E é preciso a gente entender que a paciência de Deus tem limites. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu quero falar até para você que pensa em liderança de igreja. Pensa em ser pastor, e a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, almeja ser pastor, excelente obra almeja. Mas lembre que com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Quando a gente olha na Bíblia, e a gente pensa que Moisés, o grande Moisés, o maior profeta, o maior líder que Israel teve no Antigo Testamento. Davi foi o maior rei, Moisés foi o maior líder, o cara que libertou o povo do Egito. Ele não entrou na terra prometida. Por que ele não entrou na terra prometida? Porque Deus mandou ele falar a rocha, para a rocha da água, e ele pegou o cajado e bateu na rocha. Só isso, só isso. Mas não foi muito radical de Deus? Ele só cometeu um erro, bateu na rocha. Qual a diferença? A água saiu, todo mundo bebeu. Pois é, mas ele desobedeceu Deus. Um erro fez com que ele não entrasse na terra prometida. A gente precisa entender que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E quanto mais você recebe de Deus, mais você vai ser cobrado. Eu não estou dizendo isso para desanimar você a ser um pastor, a ser um líder. Mas eu estou chamando você à responsabilidade de assumir junto com a autoridade que lhe é dada, a responsabilidade de ser fiel a Deus, ser fiel à sua igreja, ser fiel aos homens que você está liderando. E que você é liderado também. Terceira coisa, não ignore os alertas de Deus. No capítulo 3, a gente vê o profeta falando assim: ouçam a palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda a família que tirei do Egito, ou seja, Judá e Israel. Eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: tem como vocês andarem comigo me desobedecendo? Tem como a gente caminhar junto se vocês não fazem o que eu estou dizendo? Aí ele continua depois do versículo 7 e 8. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Muitas vezes a pessoa fala sobre esse texto, falando e exaltando o profeta. E é bom que o texto fala, os seus servos, vírgula, os profetas. Porque tanto os profetas, quanto os pastores, quanto os evangelistas, quanto os mestres, quanto os apóstolos, seja o que for, são servos de Deus. E não é nada de mérito a gente entregar uma profecia, ou entregar um ensino, ou trazer uma palavra. Você não deve absolutamente nada a ninguém, porque o que a gente fala não é nosso, o serviço que a gente faz é para Deus. Nós somos servos e se for aprovado, como diz Paulo, der tudo certo, ainda assim somos servos inúteis. O texto não quer dizer isso. Deus está querendo dizer o seguinte: sempre vocês vão andar comigo para a gente ter acordo, e eu sempre vou avisar você quando você estiver errado, para que a gente não ande em desacordo. E o texto diz para a gente, eu não vou fazer nada sem avisar você antes. Muitas vezes a gente anda sem prestar atenção nos alertas de Deus.
E Deus nos alerta pela oração, quando a gente para meditar. Deus nos alerta pela palavra. Deus nos alerta pela igreja, pelos profetas, pelos irmãos. Às vezes alguém tem uma palavra para dar. Agora mesmo, na semana passada, eu estava em Campo Grande, o irmão falou assim, eu posso dar uma palavra para aquele irmão ali que o senhor conhece? Ele recebe de boa? Eu falei, pode ir lá. E ele foi lá e deu uma palavra para o irmão. Deus faz isso. E o que aconteceu aqui? Amós foi levantado para trazer uma palavra para Jeroboão, para Amazias, que era o sacerdote, e para o povo. Mas o povo rejeitou. E muitas vezes, Deus fala para a gente, dá alertas para a gente que a gente rejeita. Quero fazer uma pergunta para você. Se você está andando de seu carro e acende no painel uma luz vermelha, a luz incomoda, né? Aquela luzinha vermelha ali no painel. Você vai pegar uma fita isolante preta e vai botar em cima da luzinha para você não ver a luzinha, ou você vai parar o carro para tentar consertar. Se você estiver num prédio, começar a tocar um alerta de incêndio e faz um barulhão, você vai reclamar que está atrapalhando a sua concentração ou você vai vazar do prédio? A gente tem que entender que os alertas de Deus são para o nosso bem. Para você não estragar o carro, para você não morrer no incêndio, para você conseguir caminhar junto com Ele. E as leis de Deus não podem ser desobedecidas. Eu estou aqui em cima dessa plataforma. Eu não vou conseguir andar aqui no vazio. A lei da gravidade vai me puxar para baixo. Ah, mas eu não concordo com a lei da gravidade. Não concorda? Você vai cair do mesmo jeito. E é interessante quando a gente pensa, porque as pessoas falam assim, ah, mas todo mundo faz isso. Mas você não pode fazer. Todo mundo acha normal, mas não pode ser normal para você. Aquilo que Deus fala que é certo, que é errado, e Ele te avisa antes. Vai dar ruim. Não caminha por aí. Não vai nessa direção. E a gente insiste em ir. Se Deus está mandando você voltar de um caminho, volta rápido. Para, muda de direção e volta rápido. Porque senão vai dar ruim. Ele sempre avisa a gente. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Algumas vezes você não precisa nem ouvir a voz de Deus, só você abrir a Bíblia. Não matar, não adulterar, não mentir, não roubar, tudo isso está na Bíblia. Ninguém tem dúvida quanto a isso. A gente precisa entender que Deus quer o nosso bem, e Ele vai revelar os planos deles, não só para os profetas, mas para mim também. Aliás, eu queria até falar uma coisa sobre o negócio de profecia. A pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu estou extremamente contente. Eu fui segunda-feira num GT e uma profeta falou comigo. Aí eu fui terça-feira numa reunião de oração e uma profetisa falou comigo. Quarta-feira eu liguei o online. Puxa vida, e o pastor que estava pregando falou comigo. Quinta-feira eu fui no outro GT, convidado, e um pastor falou comigo. Sexta eu fui no Awake e Deus falou comigo. Sábado eu estava lá passando pela rua e chegou uma mulher e lançou uma profecia sobre a minha vida. Domingo no culto foi uma bênção. Deus falou comigo através do profeta. Isso não é motivo para você ficar alegre não, viu? Porque se Deus está usando profetas para falar com você de segunda a domingo, é porque você não está ouvindo Ele falar com você. Talvez o grande problema seja que você precisa fazer mais devocional, ler mais a Bíblia e orar mais, porque o desejo de Deus não é usar o profeta para falar com você. O desejo de Deus é Ele falar diretamente com você. Ele usa o profeta quando você não quer ouvir, quando você não consegue ouvir, quando você está cego, quando você está surdo. Aí Ele usa o profeta. O povo de Israel e o povo de Judá sabiam a vontade de Deus. Amós foi levantado para relembrar aquilo que eles estavam fazendo de errado e para que eles voltassem logo para Deus. E o ajuste de Deus veio. 40 anos depois, o povo de Israel foi levado cativo para a Síria. Alguns anos depois, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Deus avisa. É tempo de você se corrigir. A palavra de hoje é uma palavra pesada, é uma palavra dura, sim, mas é para que você corrija, se corrija. E como é que funciona o ajuste de Deus? No ponto 4, o ajuste do Senhor vem de cima para baixo. Olha o que fala o capítulo 3, de 9 a 10. Proclamem os palácios de Asdod e do Egito. Ele chama testemunhas de fora, nenhuma das nações que ele está profetizando, chama outras nações de fora para virem ver. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que é ali e a opressão no meio do meu povo. Eles não sabem como agir direito, declara o Senhor. E eles acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor soberano, Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados,
Destruirei, preste atenção, os altares de Betel. As pontas do altar, haviam 4 chifres na ponta do altar, serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas, e as mansões desaparecerão. Assim diz o Senhor, declara o Senhor. Israel confiava na sua prosperidade, confiava no seu templo, confiava num culto religioso que eles tinham, mas era vazio, sem expressão, era um culto hipócrita. E Deus fala, quando eu começar a ajustar, eu vou começar de cima para baixo, vou começar no templo, depois eu vou pegar as mansões dos nobres, vou derrubar tudo isso, vai cair tudo, de cima para baixo. A segurança que eles tinham na religiosidade, no palácio, na prosperidade que eles tinham, no templo que eles tinham, nos rituais que eles faziam, Deus falou que ia destruir tudo. E Ele começa a destruir do templo, dos palácios, dos sacerdotes, dos reis, de cima para baixo. E o povo vai sofrer também. Mas quando você vê a mão de Deus pesando, ela começa a pesar de cima do púlpito para baixo. É assim que Deus faz. Ele não poupa os sacerdotes, não poupa os nobres, não poupa os grandes. Por quê? Porque a gente já viu aqui, grandes responsabilidades trazem grandes exigências. E a gente que está aqui em cima também é cobrada. Você vai ver, e eu estou dizendo isso agora não como profeta não, eu estou dizendo porque eu creio na Bíblia, eu estou só repetindo o que a Bíblia diz. Grandes escândalos estão acontecendo, vão acontecer, e sempre é de cima para baixo. Pena é que muita gente acaba seguindo líderes ruins e acaba caindo junto. Pena que muita gente, quando vê líderes caindo, ficam sem saber para onde ir e não consegue distinguir a palavra, porque fazem idolatria a esses líderes e acabam indo por caminhos errados. Pena isso. E Amós traz para a gente, e eu quero relembrar você, primeira coisa, não abusa da paciência de Deus, se conserta o mais rápido possível. Com grandes poderes, grandes autoridades trazem grandes responsabilidades. Não ignore os alertas de Deus. E lembra que o ajuste vem de cima para baixo. E quando acontecer ajuste na sua vida, ou na liderança que você vê, entenda que é para o bem. É para ajuste da igreja dele, para o povo dele. E eu quero terminar essa palavra orando por você. Se eu pudesse resumir o capítulo 1, 2 e 3 de Amós, eu posso resumir da seguinte maneira: de tanto o povo dizer não para Deus, chegou uma hora que Deus disse não para o povo. E se você tem dito não para Deus, não quero, não vou fazer, não vou agir, não é do jeito que eu penso, apesar de Deus dizer que é o seu certo, vai chegar um tempo de ajuste de Deus, em que Ele vai dizer não para você. E se você está ouvindo essa palavra hoje, entenda, isso é um alerta para você. Eu estou fazendo aqui meio que um papel de Amós, para dizer para você, não abuse da paciência de Deus. Deus tem confiado e tem dado coisas a você. Vai chegar uma hora que Ele vai pedir para você agir dessa maneira certa. Não ignore os alertas de Deus. E eu quero então dizer para você nessa noite, você que está assistindo a gente, você que está participando desse culto, é um tempo de ajustes, mas é um tempo primeiro de aviso. E hoje é um aviso para você acertar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Muda a sua atitude. E eu não preciso dizer o que é certo e o que é errado. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem consciência e vontade e decisão de fazer o certo ou de fazer o errado. Tudo tem um preço. Fazer o certo pode ser difícil, mas no final Ele traz para você a aprovação e a bênção de Deus. Eu não sei como está a tua vida hoje, não sei por que Deus me colocou para falar essa palavra para você. Foi mais do que uma escala que a Ilan fez para eu vir aqui hoje. Eu vim aqui hoje para dizer para você, Deus está avisando, ajusta a sua vida. Eu quero orar por você. Seja você em casa, seja você que está vendo hoje ou daqui a um mês que vai estar assistindo essa pregação, não tem problema. Se ela caiu para você, é porque Deus tem um projeto na sua vida. Eu queria convidar você a fechar os olhos e vamos orar juntos. Pai, eu quero colocar agora meus irmãos que sabem
que estão desagradando o teu coração. Nesse estudo bíblico que a gente fez, a essência que a gente pode tirar é que a gente precisa ouvir os teus alertas e ajustar a nossa vida. Eu sei, Pai, que tu não tem prazer nenhum em castigar, em punir, em dizer não para os seus filhos. Mas isso é necessário muitas vezes para que a gente não caia num precipício, num desfiladeiro. E eu preciso então, Senhor, da tua ajuda. Ajuda o teu Espírito para convencer a cada um que está ouvindo essa pregação hoje. Para entender a tua vontade, fazer os ajustes, dizer não para o pecado, dizer sim para Deus. Para que lá na frente possa ouvir um sim da tua parte para a gente. Ajuda-nos, Deus, nisso. Eu quero também, Senhor, colocar em tuas mãos agora aqueles que estão se sentindo longe de ti, acusados pelo pecado e erraram. E erro é erro. E talvez tenham sido até castigados pela tua mão, para que possam perceber e voltar para ti, porque a tristeza, quando vem na tua mão, traz arrependimento, como diz Paulo aos Coríntios. E eu te peço então, Senhor, que eles também possam fazer isso, voltar para perto de ti. E eu quero orar também, Senhor, por aqueles que estão assistindo essa pregação de hoje e chegaram à conclusão que têm vivido de maneira errada, mas que querem acertar a sua vida e querem entregar a sua vida nas tuas mãos. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, tu os aceite. A todos eles, aqueles que precisam de ajuste, aqueles que estavam longe e querem se reaproximar, querem entrar em acordo contigo de novo e continuar caminhando, e aqueles que estavam longe, que nunca andaram do teu lado, mas querem a partir de agora começar um novo caminhar, que seja uma nova fase, uma nova etapa. Eu peço a tua bênção sobre eles em nome de Jesus, amém. Muito bem, você que acompanhou a gente aqui, se você passou por esse momento de desejar se reconciliar com Deus, coloca aqui embaixo, eu quero voltar para perto de Deus. Se você está se convertendo hoje, fala assim, olha, eu quero entregar minha vida ao Senhor, escreve aqui embaixo, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu quero muito que você tenha uma nova caminhada com Deus e conta com a gente se precisar. A gente tem aí no nosso online também o pessoal para te atender, o pessoal para interagir com você, o pastor Paulo, toda a equipe dele do online. E é um prazer estar com vocês. Semana que vem tem mais estudo de Amós, viu? Fica com a gente. Receba a bênção de Deus agora sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça e a paz de Cristo, o amor de Deus, a unção e o poder do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem. Deus te abençoe. Como eu fui abençoada com essa palavra e eu creio que você aí da sua casa também foi. Nós estamos muito felizes por vocês chegarem conosco até aqui. Quero te convidar também para o nosso curso Ondas do Crescimento. É um curso que a gente tem de 4 semanas. Também temos o curso online. Então, se você tiver interesse de fazer, coloque aí no chat. Não se esqueça. Vai ser muito legal e muito importante você fazer esse curso conosco. E quero dar um aviso também. No dia 14 de dezembro, nós teremos a nossa conferência Waze. Sim, vai ser na nossa Arena Ilan. E teremos o Douglas de Lima. Vamos ter um evento aqui com ele, louvor com Bill One. Então não perca, tá? Chama o seu amigo. Jovens é de 0 a 100 anos. Então com certeza você se enquadra aqui. Muito boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e poderosa em nome de Jesus.